Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreira. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório de sucesso. E hoje, nesse episódio 77, a gente vai falar sobre férias. Que delícia, né? Chegou o momento de falarmos sobre gostosuras. Esse podcast. De descanso. Pois é, hoje a gente vai falar sobre como se planejar para tirar suas férias, né? Como fazer isso de uma forma que não atrapalhe a sua agenda do consultório, né? Não atrapalhe os seus ganhos financeiros também. Férias estratégicas. Férias estratégicas. Como tirar férias, né? De uma forma que... Bom, e aí, Cela? Quanto tempo faz que você não tira férias? Eu... Era pra ter tirado férias em janeiro. Aí você boicotou as suas férias. Aí eu, por conta própria, falei assim, não, que férias o quê? Eu tô cheia de coisa pra fazer, não vou tirar férias não. Depois fiquei puta, porque eu não fiz o negócio direito, aquela coisa, mas foi um aprendizado, entendeu? Foi um aprendizado. Não negocie com as suas férias. Não negocie com as suas férias, exatamente. Da mesma forma que a gente não pode negociar com as nossas metas, eu acho que a gente não pode negociar com as nossas férias. E tem alguns costumes antigos meus que eu estou me reeducando, estou em processo de reeducação da vida adulta. Porque tem algumas coisas que eu ainda tenho comportamento. Nossa, eu estava falando sobre isso ontem, no encontro do Merak. Eu estava analisando meu primeiro trimestre, e aí eu já sabia que eu fazia isso, mas bateu forte na minha análise. Eu tenho um negocinho que é assim, ó. Se eu tenho um tempo para fazer uma coisa, eu vou procrastinar essa coisa. Então, por exemplo. E aí, assim, é muito típico, às vezes, eu procrastinar coisas que eu poderia fazer durante a semana, e aí meter o louco e falar, vou trabalhar fim de semana. Eu sempre tenho assim, eu tenho fim de semana pra fazer. Entendi. Então, assim... Eu já tive muito isso. Hoje em dia eu tirei já faz um ano. Entregar é inegociável pra mim. Então, eu sei que eu vou entregar. Mesmo que eu me ferre, eu vou entregar. Mas aí eu tava com esse costume. Eu tinha parado com isso, e aí eu voltei. E quando que eu volto? Quando eu tô num projeto novo e que eu tô muito empolgada, e eu faço porque... E aí eu entendi exatamente meu comportamento. Porque eu tenho um prazer daquele momento da paz. 100% calado. No meu ambientezinho. Eu vou lá pra aquela minha salinha maravilhosa. Que delícia que tá lá. Entro no meu ambiente e eu tenho muita facilidade de entrar nesse mood, de repente... parei um retiro em 7 horas, entendeu? Então eu entro no hiperfoco. Então eu tenho muito prazer em fazer isso. Só que assim... Eu tinha uma fala antigamente que era assim, no caos eu produzo melhor. Eu sempre achava assim, que eu achava que eu era mais criativa na pressão. Sob pressão eu produzo melhor. E às vezes sim, mas é porque a gente se coloca nesse lugar. Sim. Então assim, eu tenho muita facilidade de fazer isso. E tenho prazer, inclusive, em fazer isso. Só que está chocando com o que eu quero pra minha vida, principalmente agora, entendeu? Aí, de repente, por mais que eu esteja no maior prazer, aí depois bate uma culpa. Tipo, caramba, eu poderia ter passado o sábado com a minha filha, né? Pra que eu fiz isso, gente? Eu poderia ter me organizado. Então, eu tô numa pegada de treinar. Assim, se eu decidir que eu vou trabalhar fim de semana, que às vezes é preciso, faz parte do processo. Ok, mas não por ter procrastinado durante a semana. Isso eu coloquei como uma regra para treinar nesse trimestre. Ok, se eu quiser. Mas eu vou... Se eu não coloco como regra para mim, porque é treinar repertório de comportamento. Sim. Se você não treina esse comportamento, tipo igual você falou, não vou trabalhar fim de semana. Você se vira para fazer as coisas durante a semana e você vai criando um repertório de comportamento para fazer assim. Sim. E aí isso vai sendo seu natural. É como se você tivesse... É igual o paciente quando a gente tá fazendo reeducação alimentar. Ele tem que treinar um comportamento novo. Então, se eu não colocar essa regra pra mim, eu vou no meu padrãozinho que funciona, que me dá prazer e não vou sair dele. Eu só vou sair dele porque tá chocando com alguns valores que vieram mais fortes nesse momento da minha vida e o que eu quero pra minha vida. Então, é isso. Mas por que a gente tá falando tudo isso? Pra falar das férias. Porque se você gosta de trabalhar com a gente, é muito comum as pessoas, né? Vamos trabalhar.
Eu já fiquei muito tempo sem tirar férias. Agora você me perguntou quando é que foi a última vez que eu tirei férias, eu esqueci, mas eu tirei férias ano passado. Não, você tirou férias ano passado. Eu só negociei com essa de janeiro, mas as outras todas, inclusive de junho, ó, linda, tô sonhando com ela. Então, é isso, eu não vou negociar com minhas férias. Não vou mais. Por quê? Porque isso afeta a nossa produtividade. Sim. Uma hora a conta chega, entendeu? E aí, às vezes, essa conta vem de um jeito que não é nada agradável e que acaba ferrando o trabalho como um todo, acaba deixando a gente sem energia, sem criatividade. Aos poucos, a gente vai perdendo essa energia e criatividade. Isso faz parte, não é uma coisa só do CLT, é porque a gente precisa. Tem esse negócio das férias porque a gente precisa, né? Precisa de um momento. E as férias, ao mesmo tempo, né? Quando eu me entrego, é muito bom também, porque eu tenho tanta ideia. Como que foi você? Você teve ideias? Você construiu 500 empresas na sua cabeça? Não, nem ferrando. Você só se entregou. E assim, é engraçado porque a galera no inbox ficava me cobrando disso. Ficava? Vou puxar aqui, viu? Puxa a orelha. Vou puxar a orelha dessa galera. A galera no inbox falando assim, aposto que você tá tendo 1000 ideias. Meu, gente, eu não quero ter ideia nenhuma, eu só quero comer e ver neve. E passar frio. Dá licença que eu não quero ter ideia. Deixa eu brincar de boneco de neve, anjinho. Deixa eu comer e passar frio aqui. Não quero. Maravilhoso. E, não, assim, eu não acho que eu tive... Teve, assim, claro, uma ligação ou outra, uma fala ou outra, até porque eu não me desliguei 100%, eu continuei ainda minimamente entrando no Slack, né, tocando na empresa, minimamente tocando na empresa, falando com algumas coordenadoras aqui do nosso time, mas, e fazendo os stories, né, os stories eu não parei. Eu achei que eu ia parar, achei melhor não parar. Aí também assim, é outro fuso horário, é outro momento, você tá lá passeando o tempo inteiro, a hora que você tem tempo aqui no Brasil, uma hora péssima pra postar, porque era de madrugada aqui no Brasil, então, tipo... Então, eu achei que eu ia lidar melhor com os stories, acabei não fazendo o que eu tinha na minha cabeça planejado pra fazer. Nessa eu desencanei e falei, dane-se, é isso aí. Férias, né? Férias, Deixa eu curtir exatamente. Mas assim, pra mim, o que eu gosto de fazer, primeiro que eu passei muito tempo não tirando férias, né? Eu nunca tive empregos normais. Então, tipo assim, trabalhei na adolescência, mas era total num regime ali de contratinho, renova contratinho. Resumindo, eu nunca tive minha carteira assinada ali na adolescência. E aí, eu nunca tive férias no período que eu trabalhei na papelaria. Aí depois, comecei a fazer estágio. O estágio, na minha época, não tinha férias. Agora tem, mas na minha época não tinha. Aí depois já comecei a trabalhar no hospital. Antes de pegar as férias, eu, né, já pedi pra sair, antes de dar o prazo lá de férias. E aí depois comecei a empreender. Então, assim, eu sempre tirei 7 dias pra fazer uma viagem. Aí eu fiquei 4 anos sem. Aí depois, em 2018, que eu fui tirar férias de novo, que aí eu fiquei 21 dias viajando. Aí, beleza. Aí, de 2018, eu só fui tirar férias no ano passado. Então eu tava no padrãozinho, sem férias. Uma férias, 4 anos, depois mais umas férias. Aí eu falei, não, peraí, ano passado eu consegui tirar férias. Eu tirei ano passado 12 dias. E aí eu falei, não, esse ano eu vou me programar para tirar 30 picado. Só que o que acontece? Esses 30 picado, por quê? Porque pra mim, como eu posso dizer? Ficar em casa não seria férias. Pra mim. Eu não consigo. Porque em casa eu vou ficar fazendo as mesmas coisas que eu faço. Pra mim, se eu não estiver viajando, não adianta. Então, pra mim, não adianta tirar férias e ficar em casa, porque eu vou achar que foi um tempo perdido do caramba, ficar vendo sessão da tarde, ficar, tipo... Eu vou lavar louça, vou fazer coisa de casa, então eu não vou descansar de nenhuma forma. E aí, eu prefiro que não seja dessa forma. Só que agora eu tirei 17 dias, né? E eu achei que foi muito. Não por conta de ficar muito tempo fora da empresa, porque foi maravilhoso. Eu cheguei aqui, 0 BOs. Ótimo. O time, perfeitinho. O time perfeitinho da Mori Nutrido. Até agradeci o pessoal no canal. Até falei pra eles que eu posso tirar mais férias esse ano. Essa hora chegou! Porque essa hora chegou. 0 BOs. Mas eu achei que... Sabe quando... Cheguei no 12º dia, já bateu um negócio que eu falei assim, gente, eu quero minha casa, eu quero minha cama, eu quero comer minhas comidas. Não aguento mais comer comida diferente, não aguento mais andar conhecendo, porque chega uma hora que você vê tanta coisa que você não consegue mais assimilar. Aí, enfim, então eu acho que 12, 15 dias é legal de tirar férias. No próximo ano eu vou fazer, acho que 3 férias de 10, sabe? Mas enfim. Aí esse ano tá programado...
Ai, tá programado mais uma férias, acho que julho e agosto. Porque, na verdade, aí que tá, né? Olha como tá minhas férias, Micaela. Eu vou dar palestra num Mastermind. E aí, eu falei assim, bom, já que eu já vou estar em Gramado, que é um lugar maravilhoso. E que você já E que eu já queria conhecer há muito tempo, que eu falo isso desde, sei lá, de quantos anos que eu já falo de Gramado que eu queria conhecer. Então, eu vou ficar, tipo assim, uma semana inteira lá, uns 5, 6 dias. Só que no meio disso, eu vou tirar uma tarde pra dar uma palestra no Mastermind e voltar para minhas férias, sabe? Uhum. Então, eu acho que é julho, a data, final de julho. Mas é isso que eu vou fazer. E depois eu não sei, não tenho... Assim, na minha agenda tem umas fériasinhas lá programada pra setembro, mas não sei se vai rolar. Aí, já tô negociando com as minhas férias. Você vai arrumar uma viagem pra você fazer. Pois é, então vamos ver como que vai ser. Mas assim, como foi minhas férias? Cara, no final das contas enrolei, tô aqui discursando 10 minutos e não falei. Foi muito boa, né, gente? Não tem como, né? Seria mal agradecida se falasse ao contrário. Foi muito legal. Realizei muitos sonhos, realizei muitas coisas que eu queria, enfim, tipo, teve muita coisa assim que eu fiz mesmo. Agora tô tendo que desconvencer meu marido de não morar na Suíça, que agora virou meta do Leandro morar na Suíça. Eu não quero morar na Suíça, eu quero morar num país quente. Nem na Itália. Ah, não, Itália, beleza, mas Suíça é muito frio. Ah, é muito frio, gente, Deus me livre. Muito frio, não. É muito frio. Você vira uma cebola com um monte de casaco, tá rodando com 5 casacos extremamente grossos, 2 meias. Sabe uma coisa que eu acho muito legal aqui de Santos? O primeiro lugar que eu conheci da Europa foi Madrid, Portugal. E uma das coisas que eu mais gostei de Portugal, principalmente na época que eu fui, era ter dias de sol bonito, mas com um clima agradável. Uhum. E parece muito com o inverno de Santos. É. O sol Uhum. tá ali, mas aquele clima, tipo, ok. Você não precisa usar cachecol aqui, né? Eu acho uma delícia isso. Uhum. Tipo, é um climinha bem gostosinho. Eu gosto muito daqui, sou enraizada aqui. Você gosta da sua cidade, né, linda? Eu gosto, linda. Gosto da minha Bem bairrista, É o que eu falo, quanto mais eu conheço ela o vem mundo... de Santos pra Deus e metade do mundo. Por mim, todo mundo morava aqui. Mas quanto mais eu conheço o mundo, mais eu gosto daqui. Mas eu tenho certeza que eu quero morar aqui. Mas enfim... Agora, como que foi essa questão de planejamento, né? Que é o foco aqui do nosso podcast. Bom, eu tenho uma facilidade que é ter uma equipe, né? Que é coisa que eu acho que não é todo Nutri que tem. A maioria, né? Não tem essa oportunidade, mas eu tenho essa facilidade de ter equipe. E em relação aos meus pacientes, foi muito simples. Porque não foi um momento que eu pausei um mês, né? E, inclusive, durante as férias, eu mandei mensagem no WhatsApp. Não mandei toda semana, não. Mandei só uma vez. Mas eu mandei mensagem no WhatsApp. Tanto que uma delas até repostou, falando assim, nossa, minha Nutri tá lá na Suíça e tá aqui me mandando mensagem. Essa consulta vai 100 €. Tipo, ainda me zoou, né? Mas assim, eu simplesmente marquei a consulta, né, pra 30 dias. Então, não foi um período de 21, como eu costumo acompanhar. Foi um período de 30 dias que eu, né, deixei essa semana aqui meio que livre pra mim. Então, foi tranquilo, assim, em relação aos pacientes foi bem tranquilo. Agora, em relação a Morir e Nutrir, foi antecipar muitos projetos, antecipar o que eu podia antecipar. E aí, delegar, né, que é a coisa que a gente tem aqui. A gente tem coordenação, tem liderança, tem muita gente para fazer a empresa tocar, que não depende mais 100% de nós. Então, foi bem mais simples, assim. Mas, com certeza, assim, como nutricionista, eu acho que o ideal não é tirar 30 dias de férias, sendo bem sincera. Se eu for lembrar lá, quando eu só trabalhava com consultório, por mais que nesse período eu só tenha tirado umas fériasinhas na vida, eu acho que o ideal não é ficar 30 dias seguidos sem atender. Eu dividiria essas férias da seguinte forma: 15 dias em dezembro, talvez até um pouco mais, porque dezembro cabe isso e tá tudo certo, né? Então, tipo, uns 20 dias, talvez, em dezembro. Dezembro ali, o comecinho de janeiro. E mais uns 15 dias no ano, né? Eu acho faria dessa forma. É importante a gente falar sobre duas coisas, né? Quando a gente empreende dentro do consultório, eu acho que o medo das pessoas de tirarem férias é por pura falta de organização mesmo. Então, tem 2 pilares que a gente precisa considerar, que é a organização financeira, 3, na verdade. Organização financeira, organização da operação, como as coisas vão funcionar enquanto você estiver de férias, e a escolha estratégica do período. Por quê? Quando a gente empreende, tem que pensar. Então dentro do consultório, aí depende do seu nicho também, você vai avaliar. Se você estiver começando agora, no seu primeiro ano, talvez você não tenha tanta noção
da sazonalidade, né? Porque dentro de um consultório de nutrição não é sempre do mesmo jeitinho. Então, pra Mari, por exemplo, que trabalha com a parte de emagrecimento, dezembro Sim. é uma hora maravilhosa. Não, inclusive é legal a gente tá gravando esse podcast porque a clínica tá em férias agora, sabia? É? Aham, elas entraram em férias segunda-feira. Tá todo mundo de férias? Todo mundo de férias. Olha! A gente deu agora 15 dias. Conta aí, como que vocês organizaram para as férias de todo mundo? Tá, como que a gente organizou? Primeiro a gente se preparou, né? Em relação à caixa. Então foram vendidos produtos para meio que compensar esse período sem entrada de consulta. Então a gente elaborou alguns produtos como, por exemplo, visita de supermercado, alguns guias específicos, alguns protocolos específicos para pacientes, como por exemplo, a gente fez um protocolo detox para alguns pacientes e tal. Então a gente meio que se preparou vendendo outros produtos, já que eu não conseguia colocar mais consulta na agenda. Então a gente fez dessa forma, a gente vendeu outros produtos que não dependiam da entrega das nutricionistas. Para ter um equilíbrio do caixa. Do caixa. Então a parte financeira, no caso da Mari, ela foi lá, definiu alguns produtos. Sabe uma coisa muito boa também? Aí depende do momento que a Nutri tá, da carreira, né? Mas quando a Nutri tem produto de recorrência, né? Tipo um clube de assinatura. Sim. Ela pode já deixar programado o conteúdo e a receita tá rodando. Então tudo depende também do nível de maturidade do seu consultório. Então, a partir do nível de maturidade do consultório, as coisas vão ficando mais simples, mais fáceis, vão ter pessoas trabalhando com você, e aí a operação vai rodar sem você, e seu consultório vai se tornar uma empresa que é possível de fazer dinheiro enquanto você estiver de férias. Só que isso a gente sabe que é uma jornada, não é da noite pro dia que isso acontece. Então, quando a gente pensa no dia a dia da nutricionista, que é uma eu-presa, ela que faz tudo, eu acho que é muito importante, por um tempo da sua vida, enquanto você está construindo o seu negócio, você ter uma definição estratégica de qual é o melhor momento para eu tirar férias. Então, assim, não tô falando que você tem que ir pro resto da vida sempre tirar férias em dezembro. Mas num primeiro momento, para ser mais estratégico, para o seu negócio funcionar, sim, sabe? Mas não deixa de tirar férias. Só que tira férias de um jeito inteligente. Não, igual a gente vê as meninas do Merak viajando o tempo inteiro, né? Elas viajam pra caramba. Por quê? Porque elas construíram, o negócio delas tem muita maturidade. E por mais que então dezembro pra elas virou um recesso, e elas acabam meio que picotando essas férias ao longo do ano, né? Em 3 vezes, e aí elas vão viajando. Eu acho que essa visão é a visão que a gente precisa passar. Você que está começando agora, você não precisa vender sua alma, né? Tipo assim, eu não posso tirar férias. Você pode. Só que no começo do negócio você tem que ser mais estratégica em relação ao momento de tirar férias. Depois, isso já vai se ajustando e você vai ganhando mais maturidade. E tem uma coisa importante também que eu vejo, que às vezes o pessoal fala assim, tive que tirar férias porque meu marido tirou e meus filhos também estavam em período de férias escolares, a gente viajou e agora eu fiquei sem faturamento esse mês. E a questão é o seguinte, alunos do consultório Smart sabem como isso funciona, né? Então a gente tem a gestão financeira e essa gestão financeira é importante a gente ter as gavetinhas certas. Então tem a gavetinha de open doors, que é o que se acontecer qualquer tipo de problema, inclusive uma pandemia, né? Como isso salvou muitas pessoas, você tem ali 6 meses de contas pagas, inclusive de salário teu para o teu consultório. A gente também tem a outra gavetinha, que é a gavetinha dos imprevistos. Então, um computador pifou, o que você vai fazer? Você vai ficar quantos dias sem notebook até providenciar um, né? Então, o computador pifou, de repente, sei lá, isso já aconteceu comigo. Teve uma cachoeira no meu consultório, não era uma goteira, era uma cachoeira no meu consultório. Tive que arrumar dinheiro rapidamente para poder consertar. Enfim, então a gente tem as nossas gavetinhas, né, de reserva financeira. E uma dessas gavetinhas tem a de 13º também. E uma dessas gavetinhas é a gavetinha das férias. Então, você vai juntando dinheiro, né, ao longo desse tempo. Então, vamos falar, você fala assim, eu preciso ter no mês de dezembro, sei lá, R$8.000. Porque eu não vou atender, então não vou ter imposto para pagar, sei lá o quê, bibibi, eu preciso ter R$8.000, que é para pagar todas as minhas contas e ainda tirar meu salário de uns 6.000 para mim, vamos supor. Que você atenda consultório presencial, né? Porque consultório online você quase não tem gasto. Então, eu preciso daí. Então tá bom, você pega esses R$8.000, divide por 11, e aí você vê quanto que você tem que juntar de dinheiro nessa gavetinha, né? Nessa conta específica, sei lá, onde você vai colocar esse dinheiro,
para você poder juntar esse dinheiro e aí quando chegar às suas férias você está tranquilíssima, não precisa ficar se remoendo porque você não faturou. Então você pode fazer dessa forma. E aí que vem a parada que a gente tá desde fevereiro se preparando para esse período aí de 12, 15 dias, se eu não me engano, de férias da clínica em abril. Então a gente falou assim, putz, vai ter a clínica, peraí, eu consigo colocar mais paciente? Não consigo. Então, onde que eu vou colocar esse faturamento? Vamos ter que vender produtos que não dependam das nutricionistas. E aí foi onde a gente vendeu os outros produtos. Então é assim que a gente vai fazendo. Porque aí quando você chegar no momento de férias, você não tem mais preocupação em relação ao dinheiro. Seu dinheiro tá lá garantido, reservado e tá tudo certo. Eu acredito muito que o que faz a gente ter esses períodos de descanso e recarga de bateria é muito mais organização do que o momento da sua jornada. Então a gente tem que, mesmo que começando agora, já pensar de uma forma mais profissional, né? A gente tem que se profissionalizar enquanto a gente ainda é pequeno. Isso vai te fazer crescer muito mais rápido. Então, quanto antes você começar a olhar para o seu consultório como um negócio de verdade, não como um bico, que você vai fazer, vou fazendo aqui, vou fazendo. E não pensa no macro dele, igual inclusive tem dentro do método do consultório Smart, né? Que é a parte que o nutricionista foge, mas é a parte que salva a vida do nutricionista e que deixa a vida do nutricionista melhor, que é olhar para a parte gerencial do seu negócio. Não dá pra gente ficar sendo só nutricionista, sentar na cadeirinha só da nutricionista. Porque senão, às vezes, eu vejo muita aluna que perde o amor pela nutrição e pelo consultório porque ela tá tão desgastada, só fazendo atendimento e não sabe nem para onde o dinheiro dela tá indo, que ela começa a achar que ela não gosta de atender. Sim. Na verdade, ela gosta de atender, só que ela perdeu esse amor, porque tá numa rotina caótica, desorganizada, muito louco, e aí não tem gente que dê conta disso. Então, quanto antes profissionalizar, melhor. Você sabe de uma coisa, Célia? Eu falo que eu não tirava férias porque não eram férias gigantescas, né? Assim, não eram férias de 15 dias, 20 dias, essas coisas. Mas eu não trabalhava de sexta. Teve em algum momento da minha jornada, quando eu trabalhava apenas com atendimentos, que eu trabalhava de segunda a quinta. Então, sexta-feira era meu dia de bonequinha, princesa. Era o dia de salão, era o dia que eu fazia esporte, assim, que eu fazia polidense, sabe? Que eu colocava, tipo assim, uns esportes que eu podia ficar, sei lá, 3 horas só treinando, sabe? Então, era esse o dia, assim, meu dia de bonequinha. E aí, eu fazia muitas viagens curtinhas, que eu saía sexta-feira e voltava domingo à noite ou segunda de manhã. Então, eu fechava minha agenda de segunda de manhã. Nossa, eu e o Leandro, a gente fazia muito isso, porque o Leandro trabalhava de home office na IBM. Então, a gente ia pra Campos do Jordão. Nossa, Serra Negra é uma coisa que a gente fazia, sei lá, pelo menos uma vez por mês. Então, pelo menos uma vez por mês, a gente tinha alguma viagem pra Minas, né? Tipo, sul de Minas, ou pro Rio de Janeiro, ou aqui pro estado de São Paulo. Que são viagenzinhas que dão, tipo, 4, 5 horas de carro, bate e volta. Você fica lá 2 dias curtindo, e 2 dias e meio curtindo, e volta na segunda-feira de manhã. Então, eu fazia muito isso. Então, eram os pontos de recarga de energia. Eu não tinha férias, mas eu tava tendo vida social, eu tava conhecendo, eu tava viajando, eu tava comendo comida diferente. Então, existia essa coisa gostosinha da vida também. Né? Muito bom, muito bom. O que mais? Então, o melhor período é muito importante. E aí, a parte operacional, que é, como vou decidir lidar com o consultório nesse meu período de férias, né? Como que as coisas vão funcionar na minha ausência? Então, tem pontos que a gente até colocou aqui para falar. Comunicar com antecedência os pacientes, né? Deixar as pessoas cientes de que isso vai acontecer. Programar posts, mesmo que não seja todo dia, você já pode deixar suas coisas ali rodando, acontecendo. Programar as contas a pagar, essa parte burocrática da coisa. E aí, se possível, você pode deixar alguém responsável ou uma mensagem, né? Tipo, o WhatsApp do consultório. Como que vai ser esse WhatsApp do consultório? A gente faz muito isso aqui na Morinutri, por exemplo, quando, sei lá, tem um feriado nacional. E aí, nosso time de suporte programa uma mensagem pra pessoa, tipo, relembrar, né? Tipo, hoje é feriado e tal, sei lá, amanhã a gente vai voltar ao normal. Porque às vezes, mesmo que você tenha comunicado pro seu paciente, ele pode ter esquecido, tal, te mandou mensagem aí, não ter nenhuma resposta, não ter nada, sabe? É bom deixar esse comunicado, tipo, se não tiver ninguém no seu WhatsApp do consultório, deixa esse aviso lá. No WhatsApp tem essa possibilidade, você deixa o aviso de ausência
E aí a pessoa sabe quando é que ela vai voltar. Porque assim a gente afina a comunicação, né? Não fica um ruído na comunicação com o cliente, não fica aquela percepção. Isso tudo também passa profissionalismo, né? Ah, a nutricionista não tá me deixando a Deus dará. Você percebe? São sutilezas que se você como paciente olhando de fora, você fala, poxa, essa nutricionista é profissional de verdade, né? Então aumenta a percepção de valor do paciente em relação ao seu trabalho. Então essa parte da operação, quando você ainda é uma empresa, são detalhes que fazem muita diferença pro seu paciente. E se fizer sentido para você, vale super a pena também compartilhar um pouquinho das suas férias com a audiência. A audiência gosta, isso é conteúdo de conexão também. O pessoal gosta de saber. Geralmente é onde as suas... mais as comidas, né? Como que a Nutri come nas férias? Exatamente. Assim, se você quiser, é uma... adora. O povo gosta, você vai gerar mais conexão com o seu público, né? Então, faz sentido também, mas nada que fique muito pesado pra você. Se for uma coisa que, não tô afim de fazer isso. Não, então tá bom, desencana e é isso aí. Vai ser feliz nas suas férias. Mas se tem gente que gosta, de compartilhar e tal. Então, se for uma coisa leve, vai ajudar bastante também. O que mais que a gente precisa pensar em relação a férias? Eu acho que o principal ponto é isso, sabe? De entender que todo mundo pode, sim, tirar férias. Que o que te impede de tirar férias talvez seja a sua falta de organização. Sim. Se você parar para organizar tudo direitinho, vai funcionar bem. E aí, meu amor, o passo a passo de como fazer isso lindamente, a Mariane do passado, ela passou por muitas coisas na vida. Muitas coisas, né? Já muitas coisas. E aí, então, e não só a Mariane do passado, mas a Mariane do presente. Eu não gosto de falar em terceira pessoa. Eu do presente, eu também estou passando por muitas coisas, né? Porque a Trivita, né, que é a minha clínica, ela existe justamente na intenção de me colocar mais perto da realidade do nutricionista atual. Porque o que eu vivi quando eu comecei a atender 2011 para 2012 era um mundo completamente diferente de hoje. Não tinha TikTok, não tinha Instagram. Tipo assim, tinha o Instagram, mas o Instagram era outra coisa. A parada ali era Facebook, era muito mais anúncio no Facebook. Você colocava R$10, alcançava 50 mil pessoas, era surreal, assim. Então, tipo, era outra coisa que a gente fazia nessa época, né? Em tudo, assim, o público evoluiu. Hoje o público tá muito mais consciente do que é nutricionista, do que precisa, né? Enfim, então, o fato da clínica existir, a clínica ela só existe justamente para me colocar em contato com o atual cliente, né? Com as atuais nutricionistas que saíram da faculdade. Qual que é o perfil do paciente de 2023? Qual é o perfil do paciente de 2023? Qual é o perfil das nutricionistas que estão se formando agora? Porque são essas pessoas que compõem meu time. Enfim, então, eu coloquei no consultório Smart tudo que eu gostaria que tivessem me falado, ou que eu tivesse estudado, encontrado isso em algum livro, em algum lugar, uma pós, sei lá em 2011, 2012, quando eu comecei a atender. Então, é isso, o consultório Smart ele é feito para Mari de 2012. E com sempre atualizações da vida cotidiana, do dia a dia de quem tem uma clínica. E aí, muito legal isso, porque não é só você como nutricionista, né? Sabe por quê? Gerenciar pessoas. Exato, gerenciar pessoas. Porque, assim, eu sei que eu tenho algumas habilidades, por questão de criação, enfim, por lugares que eu trabalhei, que eu não tenho essa parada de, medo de vender, não tenho. Então, eu preciso me colocar em contato com pessoas que têm receio de vender para eu poder desenvolver mais coisas que as nossas alunas, nossos alunos, né, vão poder aproveitar que tem esse mesmo perfil da minha equipe. Sim. Então, é isso. Muito bom. E olha, a gente tá nesse momento com um treinamento gratuito. Sim. Nesse momento a gente tá indo pra reta final, né, do treinamento da Agenda Infinita, mas de qualquer forma, se você tá escutando esse podcast depois, né, em alguma outra época do ano, a gente sempre tem, né, muitos treinamentos, a gente sempre faz, mais ou menos a cada 2 meses a gente faz treinamentos aqui na Mori Nutri, treinamentos maravilhosos. Eu fico sempre muito feliz, né, em ler os comentários que o pessoal vai deixando lá na nossa plataforma de aulas, que o pessoal sempre comenta, né, nossa, não esperava encontrar esse tipo de informação num treinamento de graça, não é enrolação, é realmente muito conteúdo, anotei 10 páginas, então isso é bem forte, é bem nossa característica mesmo aqui na Mori Nutrir. Mas, de qualquer forma, a gente está com um treinamento nesse momento da Agenda Infinita, um treinamento de graça, 3 aulas, para você entender como ter um consultório
consultório. Como o que você precisa fazer para abrir, né, entre aspas, esse consultório, seja ele presencial, seja ele online, para você começar a atender e viver da nutrição. É importante que você entenda que a faculdade te formou nutricionista, mas ela não te formou empreendedora. Não. Você não aprende isso em outro lugar. Então, para você ser empreendedor, entenda que você ter um consultório, isso é uma nova profissão que você vai ter que desenvolver, são novas habilidades que você vai ter que desenvolver. E a faculdade só te ensinou a ser nutricionista. Aqui, a gente te ensina a ser empreendedor de nutrição. A gente te ensina a ter um consultório, a viver de consultório, tá? Então, o treinamento Agenda Infinita, o link dele para você poder fazer parte, tá na nossa bio do Instagram, tá? Também tá por e-mail, canal de Telegram, enfim, toda a nossa comunicação. Se você não encontrar onde está, manda uma mensagem pra gente no direct ou por e-mail que a gente te envia. E na próxima segunda-feira, agora, dia 17 de abril, a gente vai abrir a 31ª turma, tá? 31ª turma, meu Deus! 31 turmas já se formaram do Consultório Smart. Então, a gente tá... 30 turmas, né? Mais de 8.500 alunos. 8.500 alunos. É muita gente. É muita gente. E a gente tá agora abrindo as inscrições para a 31ª turma. E se você quiser fazer parte, se você quiser realmente dominar todo esse método, né, que tem levado nutricionistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês, estarei te esperando com muito amor e energia para Olha, essa turma. Esse é o lugar certo para você começar a trabalhar de um jeito inteligente e estratégico desde o começo, sabe? Eu falaria isso para mim, eu falaria isso para minha irmã, que é nutricionista. Sério, se você quer consultório, se você quer empreender, começa do jeito certo. Começa do jeito certo. Isso vai te poupar tanto trabalho, tanta frustração, isso vai te poupar tanto de... Às vezes, quando a gente entra dentro dessas comunidades, né, do Facebook, ou que a gente vê o que as pessoas estão falando sobre a nossa profissão, do ser nutricionista, e aí você vai vivendo aquilo ali, e aí você vai perdendo aquele amor, que foi o que eu falei no começo do consultório. Mas é porque você não tá fazendo do jeito certo. É porque você não tem o mínimo de organização, e não é por sua culpa, não. É pelo que a Mari falou, a gente não aprende isso na faculdade. Então, de verdade, se dê esse presente. Se dê esse presente para você se formar como nutricionista de consultório. Não só como uma nutricionista. Pensa que é uma próxima graduação, só que muito menos complicada, muito menos burocrática. Mais rápido. Mais mão na massa, que você já vai vendo o resultado, para não ficar perdida por aí e acabar em pouco tempo desistindo do sonho de quando você estava lá atrás e decidiu ser nutricionista. Esse é o nosso papel aqui, esse é o papel da Amor e Nutri, né? Fazer as pessoas de novo se conectarem e poderem viver de verdade do consultório delas. Então, assim, você vai tirar férias, sim. Se alguém falar o contrário, esquece, vem pra cá, que aqui a gente sabe o que a gente tá falando. É muito aluno, é muito método, são muitos dados, a gente acompanha e a gente quer fazer isso virar realidade pra você também. Então, sai do pudim e faça escolhas certas na sua vida pra você ter o resultado que você merece. Isso aí, já agenda suas férias pra esse ano. Isso, já agenda suas férias e não negocie com as suas férias. Muito bom, Nutri. Belo episódio, hein, Cela? Acho que vai ajudar muito o pessoal. Com certeza. Nessa missão aí de férias, descanso, recarga de bateria. Nutri, grande beijo. Até a próxima semana e sai do pudim. Sai do pudim.